Olá, pessoal! Mais uma vez aqui chegando com vocês. Pessoal, hoje vamos falar de um assunto que pouca gente conhece, eu acredito que pouquíssima gente conhece, então sintam-se privilegiados por estarem aqui comigo, porque vamos falar de Canvas tributário. Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast Tributarista do Futuro, que aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a uma autoridade como tributarista do futuro valorizado, ganhando aí no mínimo R$10.000 por mês. Olha que promessa, hein? Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. Então, gente, hoje nós já estamos no episódio 29, rumo ao 30 aí, estamos chegando. E hoje nós vamos falar sobre aqui, ó, deixa eu aqui. No episódio vamos começar, né, contextualizando você que chegou agora, que está ouvindo agora pelas plataformas, do episódio anterior. No episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre tax design. Quem estava aí semana passada, escreve aí que a gente quer saber. Vocês lembram que a gente conversou sobre o tax design como uma ferramenta inovadora para tributaristas de inteligência de negócio, para vocês levarem ainda mais excelência na prestação de serviços de vocês. E nós falamos sobre duas ferramentas muito interessantes. A matriz CSD e também o Canvas tributário. Então, se você está aí ouvindo, está aqui ao vivo, né, YouTube, Instagram, nas plataformas, se você ainda não acompanhou esse episódio, não deixa de ouvir. Não deixa de ouvir. Ainda mais você que está ouvindo gravado, dá uma pausinha ali, volta, só um episódio. Você vai se beneficiar muito. E para conseguir fazer sentido esse episódio, né, para você conseguir entender melhor. E hoje nós vamos falar mais a fundo desse tal Canvas tributário que, como a Lele já disse, é desconhecido pela maioria de vocês, né? Então, Lê, conta pra gente, o que é esse tal de Canvas tributário? Pois é, pessoal, olha só, Canvas tributário. Quem já ouviu o episódio anterior, ou estava aqui ao vivo com a gente, já sabe mais ou menos o que é, tá? Mas o Canvas tributário, ele é uma ferramenta de tax design, tá? Então, que vem totalmente alinhada ao nosso contexto atual, que a gente está vivendo sim uma era da Revolução 5.0, em que cada vez mais a gente tem que pensar no usuário do nosso serviço para que a gente seja estratégico para esse usuário. Então, quem acompanha a gente sabe, tudo que a gente consegue delegar para tecnologia, para máquina, a gente delega para tecnologia e para máquina. Por quê? Porque isso nos libera tempo para sermos o quê? Estratégicos. Quanto mais estratégicos, mais o cliente vai querer ter um profissional assim ao lado dele e mais valiosos seremos para esse cliente. Por isso que eu falo que somos tributaristas diamante, né? Os tributaristas que têm muito valor para o seu cliente. O Canvas tributário, ele é uma dessas ferramentas de tax design. Contudo, o Canvas tributário, ele visa levar uma solução relacionada a uma dúvida tributária. Então, ele está muito relacionado ao campo da consultoria tributária, tá? Mas que fica claro para o tributarista exatamente qual é o problema, tá? Então, se colocar no lugar do usuário, no caso do cliente, para entender qual é o problema, mapear aquele problema, entregar a solução para aquele problema da forma que vai ser mais eficaz, mais fácil de utilizar pelo seu cliente, tá? Então, ele é uma ferramenta. Eu vou mostrar para vocês, ao longo desse episódio, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre essa ferramenta, como que a gente pode utilizar e quais as vantagens de se utilizar essa ferramenta do tax tributário, tá? Do Canvas tributário. Ai, gente. Muitos nomes. E assim, só uma coisa para ficar na mente de vocês, quando a gente tá falando de Canvas tributário, foquem que a gente está muito mais relacionado aqui, tá? Não que seja uma exclusividade, mas a gente é muito mais fácil aplicar o Canvas tributário para a solução de dúvidas relacionadas à consultoria tributária, tá? Então, a gente não está falando de processo, de contencioso, aqui a gente está falando de consultoria tributária. Quando que a gente envolve consultoria tributária? Planejamento tributário, governança, compliance, recuperação de crédito, enfim, tudo que não tenha relação aí com o contencioso, com o processo, tá bom? Entendi, então olha que interessante vocês aí, tributaristas de inteligência de negócios. Se gostaram desse assunto, fiquem aqui. Mas Lê, já entendi o que é esse Canvas, acredito que o pessoal já entendeu assim, básico por cima, mas como é que você teve contato com essa ferramenta?
E aí, olha só, a gente até colocamos essa pergunta de forma bem estratégica, por quê? Tá? Por que eu falei que pouquíssimas pessoas sabem o que é o Canvas tributário e eu, assim, raros. Então, assim, sintam-se privilegiados. Estamos liberando tá? conteúdo muito, muito precioso para vocês. Porque, gente, quem me ensinou sobre o Canvas tributário foi a minha querida amiga, colega, mentora da nossa comunidade tributarista do futuro, professora do IBPT Educação, Milênia Moriello Espolador, tá? Então a Mi já trabalhou comigo, já ficou um tempo na Amaral Yazbek Advogados, depois ela ficou um tempão trabalhando na OCV, que é uma grande ferramenteira de ferramentas industriais mesmo. Ficou anos trabalhando no departamento jurídico, na parte de tax, na parte tributária. E hoje ela está na Contractor, porque ela realmente trouxe aí muitas ferramentas de design thinking, ela foi muito para a parte do UX, da tecnologia, enfim. E daí hoje está na Contractor, que é uma startup, hoje já é uma startup já bem consolidada no mercado, aí já mais para unicórnio do que para startup. E ela está lá no departamento de UX da Contractor. Contudo, ela continua ainda sendo nossa mentora da comunidade tributarista do futuro em relação ao futurismo, ao tax design, à Revolução 5.0 e também professora do IBPT Educação. E a Mi, lá em 2019, quando a gente fez a segunda turma do BI Tax Pills, que é o nosso curso de formação de tributólogos, que é um curso mais voltado à prática, né, com algumas outras ferramentas relacionadas à inteligência de negócios, coisas assim, no nível mais avançado do que eu dou lá no Formação de Tributarista do Futuro, que é o curso número 1 da nossa trilha. Mas quando a gente teve a nossa segunda turma do BI Tax Pills lá em 2019, um dos workshops é sempre relacionado ao tax design, é um workshop que é conduzido pela Milene. Então, nesse workshop, que claro, eu também fui aluna desse workshop, né? Eu organizo, o curso é do BPT Educação, são vários professores, mas eu também acabo sendo aluna, eu aprendi com a Mi a utilizar essa ferramenta, tá? E eu achei tão legal, assim, essa ferramenta, algo que é tão usual no nosso dia a dia, que eu convidei depois que a gente fundou, a comunidade foi fundada em outubro de 2019, aí depois de um tempo eu convidei a Mi para dar uma aula sobre experiência do usuário, tax design e colocar essa ferramenta também para os membros da nossa comunidade tributarista do futuro. E aí a Mi deu uma aula assim maravilhosa, foi mais de 1 hora de aula falando dessa ferramenta. E então por isso que eu falo que pouca gente conhece, porque quem que conhece? Só quem, ou sei lá, trabalhou com a Milene ali, utilizou a ferramenta como ela utilizava no ambiente de trabalho dela, ou quem é aluno do BPT Educação, né? Ou quem foi aluno do BPT Educação e passou para frente esse conhecimento, como eu estou passando aqui para vocês agora. Então por isso, de novo, sintam-se privilegiados, porque pouquíssima gente conhece essa ferramenta e mesmo os que conhecem, né, acaba que menos pessoas ainda usam no dia a dia. Então, a gente já entendeu basicamente como é que é essa ferramenta, mas como é que ela funciona? E quem está ouvindo a gente agora, essas pessoas conseguem visualizar? Então vamos lá, gente. Para quem está acompanhando a gente ao vivo, eu vou compartilhar essa ferramenta, uma ferramenta bem simples, tá? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês poderem ver essa ferramenta. E aqui no Instagram eu vou colocar uma foto dela. Dá pra fazer. Deixa eu... Deixa eu ver se não sei se vai ficar... Gente, se ficar ruim de vocês verem no Instagram, vocês podem ver no YouTube, tá? Porque eu compartilhei ali no YouTube. Deixa eu colocar. Pra diminuir aqui. Não dá pra diminuir. No Instagram não, porque como a foto, né? Ela horizontal. Ela teria... Aqui no Instagram a gente vem em paisagem, não, né, vem retrato, não em paisagem, né, a foto está em paisagem, então quem achar melhor pode ir para o YouTube é só procurar Tributarista do Futuro, e aí você vai conseguir ver melhor essa ferramenta lá, tá? Inclusive eu estou compartilhando a tela da aula que a Milene deu lá na comunidade, tá? Para quem estiver no YouTube acompanhando aí, vai ver que é uma tela da aula que a Milene deu na comunidade, tá? Mas então, basicamente, o que tem nessa ferramenta, tá? Se vocês veem, ela é uma tela só, o Canvas tributário, ele é para ser fácil, ele é para ser algo muito mais
objetivo, direto ao ponto, para solucionar uma questão tributária. Então, o primeiro ponto do Canvas tributário é justamente identificar na pergunta. Então, ali o primeiro ponto é questão apresentada. Qual que é a dúvida que o seu cliente te colocou em relação a um assunto tributário, tá? Então, qual a dúvida? Na consultoria isso é muito comum. Na consultoria tributária, o cliente nos demanda, nos traz as dúvidas e a gente precisa responder na consultoria. Então, qual é essa dúvida? Qual que é a questão apresentada? Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, você relaciona, né, a essa questão apresentada, e é um ponto importantíssimo, é você identificar se essa questão apresentada, ela é um problema que já existe na empresa, então é algo que já é intrínseco, já é um problema que já está lá incrustado na empresa, vamos dizer assim, ou se é simplesmente uma dúvida de algo que vai ser fundamental para estruturar alguma outra questão dentro da empresa, tá? Então, esse é o primeiro ponto, identificar a questão, então você ter clareza sobre essa questão, a questão que está sendo colocada para você, tá? E isso também, essa clareza passa por um processo investigativo. Se não ficou claro para você a dúvida que o teu cliente colocou, você vai o quê? Voltar para ele até que você e ele estejam no mesmo passo. Olha, então a sua dúvida é essa? Beleza, é essa. Você coloca ali a dúvida e verifica, que daí você também pode passar por um processo investigativo com o próprio cliente, se é algo que já está intrínseco, já tem esse problema dentro da empresa, ou se é só uma dúvida que vai impactar alguma tomada de decisão dali para frente, tá? Então, esse é o primeiro passo, primeira coisa que você vai identificar dentro dessa ferramenta chamada Canvas tributário, tá bom? Segundo passo, você identificar a causa ou o motivo que levou o teu cliente a te colocar aquela questão. Então, por exemplo, se for uma dúvida, é muito provável que ele esteja colocando essa dúvida. Por quê? Porque ele está alinhando uma nova tomada de decisão dentro da empresa. Ou ele está alinhando um novo procedimento com a área comercial, porque é muito comum. Ele está querendo ampliar as atividades dele e isso gerou alguma dúvida relacionada à área tributária. Ou é algo que ele já vem fazendo há algum tempo dentro da empresa, contudo, por algum motivo, que é isso que você vai verificar com ele, gerou essa dúvida agora se ele está fazendo certo ou não. Pode ser que algum fornecedor fez um questionamento, pode ser que algum cliente, alguém trouxe alguma informação que o teu cliente não tinha e gerou a dúvida e ele levou essa dúvida para você solucionar para ele, tá bom? Então, segunda coisa que você tem que identificar no Canvas tributário é qual é a causa, ou seja, qual é o motivo daquela questão que o seu cliente apresentou para você, tá bom? Terceira questão que você vai colocar, terceiro ponto que você vai colocar nessa tua ferramenta chamada Canvas tributário. Se esse ponto, esse questionamento vai gerar uma recorrência, ou seja, uma vez que você solucione aquilo ali, vai estacar por ali a operação, ou isso vai impactar as operações futuras, ou seja, vai ser uma coisa que vai se resolver ali naquela situação, aquele fato, uma vez que você esclareceu, beleza, era uma questão pontual e foi solucionada ou não. Se a tua resposta vai gerar uma recorrência, ou seja, se todo mês ou de tempos em tempos ele vai te voltar para que você possa solucionar a mesma coisa, ou se é uma situação que você já está percebendo que está se tornando recorrente, ou seja, não é a primeira vez que o teu cliente te coloca aquela mesma dúvida, tá? Isso é muito comum, às vezes você respondeu num tempo alguma dúvida, daí você vê lá que depois de um tempo, passou o tempo, o cliente já esqueceu, já não lembra mais e traz a mesma dúvida para você. Então você vai verificar se aquilo ali é algo pontual, uma vez que você dê a solução para ele, beleza, ou se é algo recorrente, que de tempos em tempos você vai ter que ficar monitorando, vai ter que ficar atualizando, pode ser alguma questão relacionada a um planejamento tributário, que você tem que estar sempre acompanhando a mudança da legislação, da jurisprudência. Então você vai identificar nesse terceiro ponto do teu Canvas tributário, ok? Quarto ponto para
você colocar ali no teu Canvas tributário é a prevenção, tá? Então, prevenção. Como que a partir do momento que você vai solucionar aquela questão que foi apresentada, se você vai poder prevenir, vamos pensar que você está solucionando e identificou um risco, a empresa está fazendo algo errado. É possível prevenir que esse risco ocorra no futuro? É possível amenizar aquele risco? Então, quais são as medidas a serem adotadas a partir daquela solução que você vai apresentar, tá? Quais vão ser as medidas e qual que é o procedimento a ser tomado a partir dali, ok? Então, gente, vamos só recapitular até aqui, para ver se ficou claro com todo mundo. Canvas tributário, primeiro ponto, mapear a questão que está sendo apresentada pelo cliente, ok? Segundo ponto, causa ou motivo que levou o cliente a te fazer aquela questão. Terceiro ponto, se aquilo é uma dúvida recorrente ou uma dúvida pontual. Quarto passo é você identificar se é possível prevenir que aquele problema ocorra no futuro ou se você tem que de alguma forma remediar e qual é o procedimento, como que o cliente vai ter que agir a partir daquilo que você vai falar para ele, tá? Então isso vocês estão vendo para quem está visualizando o Canvas tributário, que é como se fosse uma folha 4, tá? Você está visualizando a parte esquerda dele separada em colunas, em 4 colunas, ok? Na parte direita do Canvas tributário, você vai ter mais 4 colunas. Na primeira coluna, você vai identificar, tá? Quais são as pessoas que estão envolvidas, tá? Na solução daquele problema, ok? Então, quem é que está entrando em contato contigo? É o próprio empresário? É o departamento contábil? É o departamento fiscal da empresa? Eventualmente é o comercial da empresa? Quem é que está te colocando aquela dúvida, tá? Então, primeiro, quem está te colocando aquela dúvida? Segundo, para quem que você vai ter que reportar a solução daquele problema? Você vai reportar para a mesma pessoa, você vai reportar para ela, que ela vai ter que reportar para terceiros, ou você vai ter que reportar para ela junto com outras pessoas. Então, você vai ter que mapear quem são as pessoas que vão receber aquela solução que você está apresentando. Por quê? Porque daí vem o terceiro ponto dessa coluna do lado direito, que é identificar o repertório. Como você vai apresentar aquela solução? Qual a linguagem? Você vai apresentar por escrito? Sim ou não? Sim, qual a linguagem? Tá? Vai ser uma linguagem mais técnica, porque você está se reportando só para o fiscal, só para o contábil que entendem a tua linguagem? Vai ser uma linguagem mais fácil, porque você está reportando para o próprio empresário, ou para o comercial, ou para qualquer outro departamento menos técnico na área tributária, né? Departamento que não entenda a linguagem do tributário. Então, aí você vai ter que mudar a tua linguagem, vai ter que fazer uma linguagem mais acessível, utilizar de uma linguagem mais visual, né? Utilizar uma planilha ou um organograma. Então, essa questão do repertório é importante para você conseguir mapear a forma que você vai entregar o teu serviço, como que você vai dar aquela solução, ok? E o último ponto desse nosso Canvas tributário é justamente identificar os interesses, tá? Ou seja, essa solução você vai dar de bate-pronto, vai precisar de uma reunião de apresentação, você vai precisar aprofundar no tema depois ou não, você só vai entregar e beleza, a pessoa vai internalizar e vai entender. E se ela vai internalizar, não vai precisar de uma outra reunião, aí que você precisa falar ainda melhor a linguagem dela e apresentar ainda mais de uma forma compreensível para ela. Então, e se não for de bate-pronto, se for necessário uma abordagem depois, uma reunião, uma apresentação, quem vão ser as pessoas que vão estar participando? Quais são os interesses dessas pessoas ao participar dessa tua entrega? Né? Então, disso você vai conseguir ter clareza do problema que está sendo colocado para você. Você vai conseguir internalizar esse problema e saber a melhor forma de solucionar e entregar aquele problema que está sendo submetido a você como tributarista de inteligência de negócios. Então, é um mapa para nós podermos desenhar, tá, a problemática e também a entrega da solução. Com base nesse mapa, a gente vai fazer o quê?
colocar nosso cérebro para pensar na solução e aí poder entregar da forma que a gente colocou no mapa, tá bom? No mapa chamado Canvas Tributário. Tá bom, pessoal? Então, assim, de uma forma bem geral, tá? Uma forma bem geral, e para quem tá nos olhando, para quem tá nos vendo, também vocês identificar visualmente como que vocês preenchem o Canvas Tributário, tá? Ah, Letícia, mas isso aqui é um podcast, Letícia, eu não tô vendo, não tô aí, eu tô ouvindo você. Beleza, então vamos deixar um combinado aqui. Eu vou disponibilizar esse material lá no meu canal do Telegram. Então, esse material, esse arquivo em PDF, tá? Que está disponibilizado lá para os nossos alunos. Hoje está só para os nossos alunos, ou do BI Tax Skills, ou da comunidade tributarista do futuro. Eu vou disponibilizar para você que está me vendo, que está me ouvindo, lá no canal do Telegram, tá? E o canal do Telegram fica na descrição do episódio. Ou para quem está vendo gravado no YouTube, fica na descrição do vídeo, tá bom? Então, entra lá no Telegram e busca lá nos arquivos, tá? Nos arquivos, porque lá no Telegram você consegue ver as mídias, os documentos. Busca lá nos documentos o PDF do Canvas Tributário, tá bom? Gente, viram que incrível? E você aí que se encantou por essa técnica de design thinking? E até vocês que estão aqui, acho que no YouTube o pessoal tá conseguindo ver melhor, mas aqui no Instagram tá o formato dele é na vertical, né? Então, mais um motivo para vocês irem lá no Telegram, Tributarista do Futuro. Então, se você ainda não tá lá, corre, que sempre essas coisas a mais, conteúdos, as últimas notícias estão todas lá. Então, não perde tempo, aproveitar já pra... Deixa eu tirar aqui a fotinho do Instagram. Vamos voltar ao normal agora. Parar de compartilhar. E vou parar de compartilhar aqui com vocês também no YouTube. Ah, pronto. Voltamos. Mas então tá, agora vamos falar sobre a funcionalidade. Vocês, de certo, eu tenho certeza que vocês gostaram dessa nova técnica. Mas, Lê, tem exemplos da funcionalidade dessa ferramenta? Tem exemplos, gente. Como eu já falei, a gente pode utilizar na consultoria tributária, que é a forma mais simples, ou seja, quando o cliente nos coloca uma questão e a gente precisa dar uma resposta para ele, tá? E até a Milene, quando ela desenvolveu essa ferramenta, ela desenvolveu justamente por conta do cliente, era um cliente interno, né? Ela era o departamento jurídico de uma empresa, e esse cliente interno demandou, no caso não era o departamento contábil, tá? Veio, se eu não me engano, veio da própria diretoria, ela reportava direto para a diretoria, então veio da própria diretoria fazendo um questionamento sobre uma operação e os impactos do ICMS naquela operação. Então, aí ela pensou, e a Mi já está há algum tempo estudando muito sobre UX, que é a experiência do usuário, sobre design thinking e como resolver melhor os problemas. Então, com base nisso, ela desenvolveu essa ferramenta. Então, foi para solucionar um questionamento relacionado à incidência do ICMS numa determinada operação da empresa na qual ela trabalhava, tá? Mas a gente pode utilizar essa ferramenta em diversas oportunidades, além de responder uma questão pontual. Por exemplo, tá? Nós, os advogados tributaristas, tá? Quando a gente vai fazer planejamento tributário, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é fazer todo um parecer analítico, pega a doutrina, pega a jurisprudência, entrega um parecer de 30 páginas lá para resolver o planejamento tributário do cliente. O cliente pega aquilo, já dá preguiça só de olhar, tá? Aí qual que vai ser o próximo passo, que a gente fica bravo, inclusive, né? E não pode, porque a gente tem que se colocar no lugar do cliente que não tem o mesmo conhecimento técnico que nós. Qual que é o próximo passo do cliente? Será que você pode me resumir? Você que ficou ali trabalhando naquele parecer. Você coloca lá tudo bonito, o advogado tributarista se orgulha do parecer que ele fez. Ficou noite sem dormir, pensando na palavra correta ali. E aí o cliente tem preguiça, começa a ler, não entende nada e volta com aquele clássico, você pode me resumir? Então, gente, para evitar isso, vocês já começam invertido. Vocês já começam pegando a problemática, colocando no Canvas tributário e alinhando essa entrega com o cliente
O parecer eu sempre acho que é importante o cliente ter para arquivo, não para consulta diária, porque via de regra, quando a gente faz planejamento tributário, é algo que vai impactar no dia a dia ali da empresa, ele precisa estar consultando sempre. E aí você entrega já, parecer bonito, que você se esmerou ali, colocou doutrina, jurisprudência, fez um trabalho bonito, legislação, tudo certinho, mas você entrega junto algo mais visual, aquele famoso resumo que ele vai te pedir, você já entrega na forma de algo mais visual, de um organograma, quais são os passos, o que ele vai precisar fazer, de um checklist. Então você já entrega na forma mais visual, tirando toda a jurisprudência, toda a doutrina e toda a legislação que para ele não vai interessar. Ele quer saber o que ele precisa fazer na prática, tá? Via de regra que ele precisa fazer, qual que é o passo a passo do que ele precisa fazer para poder aproveitar aquela oportunidade de planejamento tributário que você está levando para ele, tá? Vocês viram a praticidade do Canvas tributário? Ele ajuda até no seu estresse, tributarista. Até no estresse que você pode vir a passar, a explicar, já vai estar ali na sua folhinha, estilo folha 4, né? Sim, e ainda tem uma terceira forma que você também pode usar o Canvas tributário, gente, que é na entrega de relatórios relacionados à recuperação de crédito tributário. Por quê? A gente sempre também entrega, faz lá toda a recuperação do crédito, você tem que mostrar para o cliente o cálculo que você fez, a fundamentação. E aí você também pode utilizar o Canvas tributário para você entender, mostrar para o cliente que é algo que ele está fazendo errado de forma recorrente, como que ele vai prevenir aquilo no futuro. Então você coloca no Canvas tributário todo o passo a passo ali, deixa entrega bonitinho de uma forma visual, colocando o que é importante para o cliente saber e guardar, se possível, ele imprime e coloca do lado do computador dele para ele consultar sempre que ele quiser, ou para ele abrir uma tela do computador e ficar fácil para ele visualizar ali, porque ele vai ter lá o relatório detalhado da doutrina, da jurisprudência, tudo certinho, do cálculo detalhado, mas o que ele quer saber é como prevenir que aquilo aconteça depois, né? Depois ele quer saber o que ele tem que fazer para não continuar pagando a mais o tributo, tá? Então, algumas formas que você pode utilizar o Canvas tributário aí no teu dia a dia, na tua prática, ok? Mas então, Lê, a gente sabe que no podcast, tanto aqui nas outras plataformas, a gente fala para tributaristas e também para outros tipos, são pessoas que não são tributaristas, mas têm aquele desejo no coração. A gente sabe que vocês têm de ser tributaristas. Esse é para o público que a gente quer falar. Mas essa ferramenta, ela se aplica só para tributaristas? Só tributaristas que podem usar essa ferramenta? Então, Lê, na verdade, assim, a ferramenta ela foi desenhada para solução de problemas tributários, tá? Você pode adaptar para qualquer outra coisa. Inclusive, se você é um gestor de tributos ou se você trabalha no departamento fiscal de uma empresa, você trabalha ali também dentro das empresas prestando algum tipo de assessoramento, você também pode usar o Canvas tributário. É uma excelente ferramenta para você levar mais efetividade. Por exemplo, a Mi, que desenvolveu, ela trabalhava no departamento jurídico relacionado ao Tax, dentro de uma empresa, e ela viu essa necessidade de desenvolver essa ferramenta, que hoje eu trago de uma forma ampla para todos os tributaristas. Mas se você trabalha dentro de uma empresa também, ou dentro de um escritório, enfim, mesmo não sendo tributarista, mas estando mais atrelado à questão fiscal, à área fiscal, você também, sempre que você for ter alguma dúvida ali, alguma questão que é te colocada que você precisa analisar e entregar uma resposta, você também pode utilizar o Canvas tributário, tá bom? Isso, então agora a gente vai abrir para aquele momento de perguntas que nós conversamos no começo. Sempre tem no podcast, vocês sabem, né? Aquele momento de perguntas. Então, se vocês querem perguntar alguma coisa, agora é a hora. Eu acho que tinha uma outra pergunta lá em cima. Deixa eu voltar aqui no Instagram, ver se tem perguntas. No YouTube, pelo que eu tô vendo, não tem, gente. Tem. Mas se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a isso, agora é a hora de perguntar, tá bom? A Lívia Damasceno tá perguntando: oi, Letícia, sou nova por aqui. Você tem vídeo ensinando a fazer planejamento tributário na prática? Lívia, quando você fala em planejamento tributário, é um conceito muito amplo, tá? Então, assim, planejamento tributário, ele envolve várias coisas. Então, o que eu tenho? Se você for olhar o meu canal do YouTube, tem trocentos vídeos lá. Eu falo muito de cases relacionados, por exemplo,
A recuperação tributária, então eu já falei de recuperação tributária de folha de pagamento, que querendo ou não a gente está reduzindo a carga tributária do cliente, está fazendo planejamento tributário. Eu tenho vídeos falando de planejamento tributário como um todo, tá? Assim, para você entender o que é a definição, como que você começa a pensar como um tributarista para fazer planejamento tributário. Eu tenho vídeos falando, por exemplo, sobre estruturas de planejamento tributário envolvendo holdings. Então, tem alguns vídeos de temas relacionados ao planejamento tributário e sempre de forma prática, né? Só que, assim, cases de planejamento tributário são muito, vamos dizer, são muito vastos. Eu posso fazer planejamento tributário de ICMS, de IPI, de PIS, COFINS, de RPJ, de CSL, né? Então, tem várias coisas. Lá na nossa comunidade, a gente tem outros exemplos de planejamento tributário, como, por exemplo, planejamento tributário envolvendo o lucro arbitrado, quando é interessante você arbitrar o lucro de uma empresa, é uma outra espécie de planejamento tributário, tá? Então, assim, falar de planejamento tributário na prática, você tem que falar de cases de planejamento tributário, tá? E aí tem vários, a gente tem na comunidade também falando sobre juros sobre capital próprio, enfim, tem vários cases de planejamento tributário em vídeos separados. E como é que é o nome dela? Lívia. Ó, toda semana também a gente tem esses videozinhos curtos, não sei quanto tempo que você tá acompanhando aqui o perfil. Ela falou que é nova? É nova por aqui? Bem-vinda! Mas toda semana sai um vídeo pequenininho, de até 1 minuto e 59 por ali, dando dicas gerais, assim, sobre planejamento tributário. Então fica ligadinha aí, que não só de planejamento tributário, né, mas várias outras dicas muito úteis sobre o mundo tributário, né? No Instagram, gente, que a gente consegue filtrar, se você for ali na aba de coleções, tá? No Instagram tem uma aba de coleções, tem alguns vídeos curtos, como esses que ele comentou, só sobre a temática planejamento tributário. Tem outros só falando de governança e compliance tributária. Então ali a gente separa por temas. Então fica fácil para vocês procurarem também os vídeos mais curtos nas coleções, tá? Só aquelas abinhas ali que você tem no Instagram, você tem a abinha do feed, tem a abinha do Reels, tem a abinha do IGTV, aí tem a abinha de filtro, quem tem filtro, eu ainda não tenho nenhum filtro, tá? Estamos providenciando. E a abinha de coleções, tá bom? Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. A Simone tá elogiando aqui a gente. Cada dia fico mais apaixonada por esse curso. Parabéns. Que bom, Simone. Fico feliz. Fico feliz. A Simone também é nossa aluna lá do FTF. Ela já é aluna. Que bom. Ela é aluna já. Muito bom. Mas então tá. Pra finalizar, Lê, quais que são as suas recomendações finais para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo ao vivo, começar imediatamente a aplicar esse Canvas tributário? Bom, ação, né, gente? A gente não está se preparando para fazendo nosso aquecimento para a nossa jornada tributação. Já diz o nome. Tributação. Então, você vai para a ação. Eu já dei coisa muito prática hoje nesse episódio. Então, saindo daqui, você vai fazer o quê? Próxima dúvida de cliente que você tenha, o próximo passo que você vai ter na tua área tributária, você vai usar o quê? Canvas tributário, e depois me contar como que foi a experiência, não se esqueçam de contar, que a gente gosta de saber os resultados de vocês. Então comenta, quem tá vendo pelo YouTube, comenta faz os comentários do YouTube. Quem tá me vendo pelo Instagram, depois me manda um direct, porque eu quero saber como que foi essa experiência, tá? Gente, não deixa de usar. É menos estresse pra você, pro seu cliente, todo mundo ganha, viu? E claro, gente, quem ainda não está matriculado na jornada tributação, não preciso nem dizer que o link vai estar aqui também embaixo na descrição do episódio. Tá no link na bio do meu Instagram. Então, simples assim, tributaristadofuturo.com.br, vocês se cadastram na jornada 100% gratuito, 100% online, e ali eu vou falar os 3 As que formam, né, o tributarista de inteligência de negócios. O A, né, o A do autoconhecimento, o A da autoridade e o A do alto valor agregado, tá? Então, a gente vai aí junto nessa jornada com desafio, com ação. Lá no final da jornada vai ter o que, gente? Vou escolher pessoa que participou mais, que se engajou mais na jornada, vai se matricular no meu curso que abre as matrículas no dia 12 de abril por... Nossa, esse daqui vai ficar bom, né? De R$ 2.997 por R$ 299,70. 90% de desconto, tá? A gente precisa falar? Acho 90% de desconto, vai ter um felizardo
não é felizardo, é um ativo mesmo, uma ação, que partiu um pra diamante ação. ação. Diamante ação ali, que vai sim se beneficiar, tendo 90%. Comenta aqui, você quer de ser esse desconto. diamante ação? E o segundo que vai receber o livro, né? O livro Tributação 4.0, que eu vou dar para o segundo mais engajado na nossa jornada. Tá bom, gente? Tá combinado? Primeiro de tudo isso, para você ganhar qualquer coisa, se inscreve, né? Por Tem que favor, se inscrever. o mínimo. Primeiro o mínimo. passo é se inscrever, estar inscrito. Sim, 1 hora aqui de live podcast, vocês já aprenderam uma técnica incrível de inteligência de negócios, imagina numa jornada inteira. Então, Pois é, gente. Vem se inscrever. Exatamente. E olha só, o que eu ia falar da jornada, é importante que a jornada ela vale como curso de extensão, tá? Então a gente vai dar certificado para todos os matriculados que participarem, que concluírem as 3 aulas, vai ter certificado de participação de 8 horas, e também quem é contador, se tudo der certo, a gente já cadastrou lá, vocês vão ter direito ainda a 8 pontos no programa de educação continuada do CFC, tá? Então, para os contadores ainda vocês têm essa facilidade, gente, porque vocês precisam ter 40 pontos no ano, então pelo menos 8 pontos vocês vão garantir, mas precisa participar, tá bom? Então tá, gente, para finalizar aqui mesmo, muito obrigada para você que esteve aqui ao vivo, nesse momento aqui de conversa com a gente, né? Também para você que tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, né? E por falar nisso, assine a nossa plataforma de podcast, né? Temos para todos os modelos de celular, como eu sempre digo, o que não tem é desculpa, né? É a nossa frase de praxe. Entre no Telegram, porque como vocês já perceberam, lá tem muita coisa show, muita coisa que vocês não têm aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem lá no Telegram, então vamos lá. Porque lá vocês vão encontrar um link sobre esqueci como é que fala. Do que, Alex? Desse PDF. Ah, do PDF, sim. PDF. Não, eu vou jogar o PDF direto lá, não vai ser link não, tá, gente? Vai estar o PDF lá direto, só vocês baixarem e partirem pra ação, tá bom? Então tá, gente, obrigado. Gente, beijão. Beijo pra todos, até o nosso próximo episódio. Fui, tchau, tchau.